Tudo bom com todos vocês? Meu nome é Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, e eu recebi um convite, uma mensagem que veio em nome da ANE, representando um grupo de alunos da graduação aí do curso de biblioteconomia. E o convite me foi feito para falar um pouco sobre a minha experiência como escritor. Eu queria dizer duas coisas para vocês. Primeiro, que eu não sou exatamente um escritor. Embora em um determinado momento eu decidi também me auto-intitular escritor. Mas eu preciso explicar um pouquinho isso. Eu sempre achei que escritor era aquela pessoa que vivia da escrita, vivia dos livros que vendia, esse tipo de coisa. E isso exatamente eu não sou. Eu nunca vivi de livros, ao contrário, né? Até muita coisa que a gente faz, a gente acaba gastando, né? Eu tenho um site, o site é www.ofaj.com.br. E nesse site eu coloco algumas produções minhas também, de amigos, tem muita coisa nesse site, e eu acabo bancando a existência do site, desde a sua manutenção. Então o hospedeiro eu pago o meu acesso à internet, eu pago os custos que um site desse tipo tem. Então, mas eu sempre achei que o escritor era aquele que vivia da sua produção, que não é o meu caso, nunca foi nem será, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente daquilo que eu venho vivenciando até hoje. Mais uma vez eu estava numa mesa, numa Bienal do Livro de São Paulo, e estava acontecendo naquele momento um evento, e eu fui convidado para falar um pouco, e o presidente da CBL, na época, ele chegou e perguntou para a gente se nós nos considerávamos escritores. E aí eu disse que não, né? Eu falei que não, era um escritor. E ele me disse: você escreve alguma coisa, mesmo que seja técnica? Escrevo. Você escreve alguma outra coisa, em ficção, poesia, alguma coisa assim? Eu disse: escrevo. Então você é um escritor. Você não necessariamente precisa sobreviver, né, da escrita para ser considerado um escritor. Então eu sou um escritor, mas não um escritor como comumente as pessoas entendem, né? E mais, a minha produção, ela tem duas vertentes. Uma produção que é ficcional e uma segunda produção que é técnica. Essa é a que eu mais escrevo, a que eu mais publico, né? Então, só para deixar isso registrado, eu, na minha produção mais técnica, eu trabalho com informação em sociedade, bibliotecas públicas, eu trabalho com mediação da informação. Então eu tenho vários textos publicados sobre isso, alguns livros até. E na minha produção ficcional, né, eu sempre trabalhei com poesia, eu gosto muito de poesia, eu tenho muita publicação em poesia, alguns livros que eu fiz mais pessoais, né, mais amador. Eu escrevi peça de teatro, eu tenho crônicas escritas, eu tenho histórias infantis, eu escrevi algumas histórias infantis e agora eu me dediquei mais à história infantil. Então eu tenho alguma experiência nisso, mas não sobrevivo e nem pretendo ser um escritor, né? Eu pretendo disseminar, e é por isso que eu escrevo. Então eu vou responder as perguntas que me foram formuladas e tentar responder, né? Se eu não conseguir, me desculpem, mas eu vou tentar. A primeira questão que me foi passada é o que foi determinante para que você se tornasse escritor. Eu sempre gostei muito de ler, isso é uma constante na minha vida. Desde menino eu lia muito,
Eu leio até hoje. E eu leio porque eu gosto. Eu leio porque eu preciso da literatura para sobreviver. Para mim, literatura é vida. Para mim, a leitura é necessária para sobreviver. Durante um período, eu estava na escola e eu escrevia algumas redações e os professores sempre elogiavam, eles gostavam dos meus textos. E eu acho que eu consegui escrever um pouco, né, assim, dentro daquilo que se esperava, gramaticalmente, dentro do que se espera de criatividade de alguém, exatamente porque eu lia, né? E a minha leitura não veio por conta da minha família, porque tanto minha mãe quanto meu pai nunca leram para mim, nunca me incentivaram. Eu não tive esse incentivo de leitura em casa, mas isso também eu não acredito que seja determinante. Um leitor não é aquele que simplesmente teve em casa um apoio. Claro que se você tem um apoio em casa, é muito mais fácil você se tornar um leitor, mas isso não é obrigatório, não é nem determinante, de jeito nenhum. Não é uma condição sine qua non para você se transformar num leitor. E os professores diziam que eu escrevia bem, e eu comecei a tentar me comunicar. Eu escrevi pecinha pequena de teatro na escola, que foram encenadas pelos meus colegas de sala. Os professores acabavam lendo algumas produções que eu fazia, umas coisas assim, então eu continuei escrevendo, mas além disso, eu queria disseminar o que eu sentia. Eu acho que todos nós somos solitários, né? E a gente precisa de alguma forma, utilizar de alguma forma para se comunicar com o mundo, para dizer o que a gente pensa, para dizer como a gente entende o mundo. E a ficção nos possibilita isso, né? Nos possibilita dizer exatamente aquilo que a gente está sentindo num determinado momento, né? Então é isso foi determinante para mim, para me tornar esse escritor dentro daqueles limites que eu disse no início, né? Como você se mantém inspirado? Eu não me mantenho inspirado, não. Eu de vez em quando tenho algumas ideias, eu coloco no papel, e algumas delas, nem todas, se transformam em alguma coisa, né? Num produto, numa poesia, numa história infantil. Eu tenho uma ideia, essa ideia não está pronta, ela vai sendo elaborada, às vezes demora. Eu tenho textos que eu parei no meio e não consigo seguir, né? Eu tenho muitos textos assim, iniciados, e eu acho que existe, como diz Carlos Drummond de Andrade, existe uma busca eterna do poeta pela palavra. Procurem aí, vocês vão gostar muito de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que se chama O Lutador. E o Carlos Drummond tenta mostrar como o poeta, ele trabalha com a palavra, ou melhor, ele luta com a palavra. É lindo demais esse poema, e ele nos diz exatamente como funciona a vida de alguém que se dedica exclusivamente à poesia. Embora o Carlos Drummond ele não se dedicava exclusivamente, né? Mas ao final da vida dele que isso aconteceu, mas antes ele trabalhou, ele, se não me engano, foi funcionário público durante bons anos, né? A terceira é como você acha que a escrita é um processo doloroso e desgastante, ou vem fácil para você? Não é desgastante e doloroso, ele é trabalhoso, né? Claro, mas não é de forma nenhuma doloroso, porque às vezes eu considero que aquilo que eu não consegui ainda, né, terminar, aquilo que eu iniciei, ele ainda precisa ser mais elaborado, porque é algo que eu ainda estou construindo internamente. Então a disseminação dele, jogar isso para fora,
ele é mais complicado. Então é muito mais trabalhoso do que propriamente doloroso e desgastoso, né? Também não vem fácil, né? Não é assim. Às vezes você tem uma grande ideia, quer dizer, para você é grande, mas você não consegue elaborar isso de maneira a levar aquela ideia para outras pessoas. A quarta questão é: como você planeja seus livros antes de escrevê-los? Você organiza o projeto em sua mente com antecedência ou deixa ser surpreendido à medida que escreve? Bom, eu não tenho livros de ficção, nenhum livro de ficção. Eu tenho livros que eu fiz artesanalmente, né, de poesia. Então é uma compilação, né, uma organização de poesias em um único livro. Então, na verdade, não é um livro linear com uma história única, não é assim. Eu tenho livros que eu escrevi para a área, livros técnicos, né? Então, esses normalmente exigem um planejamento melhor, mas eu vou deixar esses livros de lado. Mas eu gosto de ter a ideia e começar a trabalhar com essa ideia, né? Eu tenho um livro, uma história infantil, em que eu tive a ideia de uma criança no útero da mãe, né? Então, como é que essa criança deveria se sentir? Eu queria que essa criança explicasse um pouco, mas explicasse aquilo que ela não conseguia explicar. Então, é o lugar do tum-tum, tum-tum, que são os corações da mãe e da criança. E aí, quando eu comecei a escrever, eu tinha só uma ideia geral. E as coisas vão surgindo, você deixa o personagem falar um pouco também. Então as coisas vão acontecendo. Então é isso. Eu tenho uma outra historinha, essa não acabei ainda, que é uma criança conversando com a mãe e de repente ela começa a ter uma ideia, ela fala duas palavras que se rimam, né? Que rimam. E aí ela tem uma ideia de criar uma música e ela começa a pedir para a mãe acompanhar naquela música. E essa ainda não consegui terminar. Por quê? Porque eu deixei que a criança ela contasse, essa criança, né, contasse para a mãe a ideia dela, e a mãe não consegue mais interferir, no começo interferia, não consegue mais interferir, e aí eu ainda vou terminar. Mas é assim, você começa a escrever, você tem uma ideia mote, né? E às vezes a gente se surpreende, sabe? Eu tenho uma outra história infantil em que são duas meninas conversando no quarto, né? E tem um despertador antigo, daqueles que tem uma corda atrás. E aí depois elas vão conversar com a mãe, né? Elas descem, porque elas estavam no quarto dormindo e acordaram, e elas descem para o café da manhã com a mãe, e aí elas... a mãe vai depois dizer que aquele momento era um momento de silêncio porque elas se lembraram do pai que tinha morrido, né? E isso me emocionou muito enquanto eu estava escrevendo. Eu fiquei emocionado, né? Por quê? Porque surgiu, não foi uma coisa que eu planejei de início. Não, foi surgindo. Então a fala das meninas, elas foram me levando a isso. Eu fui organizando as coisas, né? Então a corda de um despertador antigo com a corda que uma pessoa tem, que talvez a gente tenha uma corda, né, que nos leva durante a vida. Então, sei lá como, alguém nos deu corda no início da nossa vida, e cada corda tem um tempo de vida, e isso aconteceu, surgiu no meio da história, né? Então, são assim. Eu fiz uma poesia para a minha neta, e uma das minhas netas, a primeira, né, que nasceu, e eu fui uma vez declamar para os meus alunos de graduação, e eu fiquei muito emocionado, quase que eu não consigo terminar, né, a poesia, porque ela dizia muito para mim, né, e ela também foi surgindo. Eu tinha um mote, eu tinha algumas coisas na mão, mas elas foram surgindo. A quinta é: você
poderia recomendar 3 livros aos seus leitores, destacando o que mais gosta em cada um deles? Isso é difícil. Uma vez me pediram que eu indicasse 15 livros, 10 livros. Aí eu falei que 10 eu não conseguia. Eu teria que indicar 15. Né? E mesmo 15 é um chute, porque eu gosto de muitos. Eu vou indicar 2 aqui, depois do terceiro a gente conversa um pouco melhor. Eu gosto de um livro do Nikos Kazantzakis, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu Zorba o Grego, O Pobrezinho de Deus, Irmãos Inimigos, mas o livro que eu mais gosto dele se chama O Cristo Recrucificado. É a história de uma comunidade que todos os anos ela reproduzia a morte de Cristo na Semana Santa. E assim que acabava a Semana Santa, eles escolhiam já as pessoas que fariam os personagens, né, da saga de Cristo, ali no final da vida de Cristo, para o próximo ano. E essas pessoas começam a assumir aquele personagem durante aquele ano. É muito lindo, é muito bonito. É triste também muitas vezes, mas a vida é assim, né? A vida é feita de momentos felizes, né? E muitos momentos também tristes que nós vamos fazer, é assim, né? O segundo livro é um livro do João Ubaldo Ribeiro, chama Viva o Povo Brasileiro. É um dos livros que mais falam para mim sobre o Brasil, né? Eu acho que é um dos livros que mostra como é o Brasil, né? Eu acho que retrata o povo brasileiro, chama Viva o Povo Brasileiro, né? Eu poderia escolher um monte de outros livros, muitos livros. Eu gosto de muitos livros brasileiros, eu gosto muito daqueles que falam da cidade que eu nasci, que é São Paulo, então, que contam histórias, Antônio de Alcântara Machado. Até gente que, no fundo, eu não gosto tanto do porquê, dos motivos que levaram ele a escrever, mas eu gosto, por exemplo, do João Bananeri, que é um poeta paulista. Então, e eu gosto muito de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Eu gosto muito desses autores que retratam muito a minha cidade, porque conta para mim de coisas que eu vivi, de lugares que eu conheci. Isso então é interessante. Mas eu vou indicar um autor para vocês, que é Ítalo Calvino. Ítalo Calvino é um cubano que morou muitos anos na Itália e para mim é um dos principais autores contemporâneos, né? Por que eu estou indicando ele aqui? Só porque ele tem um livro de contos que se chama É a história de os militares que invadem uma biblioteca. E nessa biblioteca eles mandam todo mundo embora, eles invadem mesmo a biblioteca, mandam todos embora, menos um personagem, né? Que é o Crispim, que é um bibliotecário. E é um bibliotecário mais velho, que andava de pantufas, né? Que andava de pantufas na biblioteca. E é maravilhoso, né, o livro. Por quê? Porque eles se perguntam, né, por que manteve esse bibliotecário mais velho aí, né? Chama Um General na Biblioteca. É um conto e que dá nome ao livro inteiro em português. Se vocês encontrarem, vocês vão gostar, né? Por que manteve esse bibliotecário? E o bibliotecário mexe com a cabeça de todos os militares. E eu acho que é isso que nós, bibliotecários, temos que fazer. Nós temos que organizar as informações para desorganizar a cabeça das pessoas, para trazer o conflito às pessoas, porque com o conflito elas se reconstroem. É isso que a gente tem que fazer como bibliotecário. Bom, eu espero que possa ter contribuído com vocês aí para essa discussão dos escritores, né? Então, eu espero que a gente se encontre
por aí. Eu faço parte do mestrado profissional daí, né? Me sinto também não sei como você chama, um FCA ariano, né? Eu não sei como é que é, mas eu também me sinto, também sou alguém do Cariri, né? E a gente se encontra por aí, tá? Até mais.